Nosso programa especial desta sexta-feira traz agora uma convidada muito bacana e eu tenho certeza que você vai gostar do tema também. O nome é esquisitão, né? Procrastinação. Ou seja, deixar pra lá, né? O seu tempo. Depois eu faço, né? Como que você vai gerenciar melhor o seu tempo? Ela já está aqui me esperando, é a Vivian Santana, que é coach e administradora de empresas. Boa noite, tudo bem? Pode ficar sentadinha? Seja bem-vinda aqui Obrigada. à nossa casa, viu? Nossa tribuna. Muito Olha, obrigada. eu queria começar perguntando ou pedindo que você faça uma explanação sobre o que é a procrastinação. Bem, obrigada por me receber aqui. Seja Muito obrigada bem-vinda. a todo mundo. E a procrastinação é o ato de você adiar alguma coisa que você tem que fazer. É aquilo de deixar para depois, aquilo de ficar arrastando pelos dias, semanas e meses e deixando para a última hora todas as coisas importantes que você tem para fazer na sua vida. No popular, empurrando com a barriga. Isso mesmo. Amanhã eu faço. Isso. Segunda-feira eu começo o regime, não é? E aí No vai. último dia para declarar o imposto de renda, estudar Exatamente. de última hora para a prova e tudo mais. E aí vai, né? Isso. Pois é. Quais são os principais efeitos que a gente pode sentir isso a curto, médio e longo prazo? Eu sinto muito nos meus clientes, com as pessoas com quem eu trabalho, que as pessoas acabam não percebendo o tempo passar. Ficam com aquela sensação de, nossa, já é Natal, já é dezembro, já estamos em maio, já estamos em julho, porque as pessoas simplesmente adiam as coisas que elas tinham que fazer e quando chega no final do ano não sabe o que elas fizeram com o ano delas, o que elas fizeram com o tempo delas. E as pessoas geralmente adiam coisas que elas não gostam de fazer ou coisas que fogem da rotina, coisas que fogem da realidade. Eu acho que o mais conhecido, que dá para dar o exemplo de todo mundo, é a declaração de imposto de renda. O site da Receita Federal fica congestionado no último dia das declarações. Mas as pessoas têm 3 meses para fazer esse trabalho e acabam deixando tudo para o último dia para ver se está faltando algum documento, para ver se tem que fazer alguma coisa. Então, imagina uma pessoa que não ficou faltando documento, caiu na malha fina, vai ter que pagar multa depois, vai ter que ter um retrabalho por uma coisa que ela poderia ter feito muito antes. Ela poderia ter resolvido esse assunto muito antes do que deixar para a última hora. Quer ver uma coisa interessante de procrastinação? O cidadão tem que pagar um boleto. Aí ele vê lá, vencimento dia X. Bom, o cara tem o dinheiro antes, já reservou, é um cara, né, bem centrado. O que o cara faz? Ele deixa o dinheiro ali, separadinho, e o boleto ali. Aí quando chega o dia X, ele simplesmente esquece de pagar o boleto. E aí ele vai no dia seguinte reclamar, mas dá para tirar os juros para pagar o boleto? Não é assim? Como? Por que já não pagou se tinha o dinheiro lá, não é? E as pessoas assim, todo mundo acaba deixando a vida no piloto automático. Sem saber o que tem que fazer essa semana, sem o que tem que fazer esse mês. O nosso cérebro, ele não gosta de ficar pensando, ele não gosta de ficar buscando as informações. Por isso que a gente tem os hábitos. Hábitos são coisas que a gente faz sem pensar. Quando você está aprendendo a dirigir, por exemplo, você dirige no começo preocupado, tem que olhar de um lado, tem que olhar do outro, controlar todos os retrovisores e tal. Quando você já está acostumado, é uma coisa que você faz sem pensar, você faz automaticamente. Então, geralmente, a gente procrastina as coisas que a gente não consegue fazer automaticamente. Então, nós temos que criar o hábito de fazer essas coisas. São coisas esporádicas, são coisas que a gente precisa fazer uma vez no ano, como o imposto de renda, que eu dei o exemplo, ou são coisas que a gente precisa fazer todo dia, que é fazer uma atividade física ou pagar a conta de luz todos os meses. Isso precisa ser inserido na nossa vida de forma que a gente faça sem pensar. Agora, qual seria a dica, então, para quem está acompanhando o programa agora e fala assim, Fábio, pede para ela dar uma dica para a gente agora. Hein, Vivian, qual seria a dica para quem não quer procrastinar? O que eu falo para as pessoas é sempre colocar... Normalmente, as pessoas têm aquela uma atividade que elas estão arrastando por dias, semanas e meses. Colocar ela como primeira tarefa do seu dia e resolver. Assim, você não tem que passar o dia inteiro pensando nela e se martirizando e falando, ai, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa. E assumir um compromisso. Por exemplo, existem pessoas que querem acordar cedo. Se você deixa o celular do seu lado e você não necessariamente precisa acordar cedo para trabalhar, você quer assumir um compromisso de acordar cedo para fazer alguma outra coisa, por que você não deixa o celular ou o seu rádio-relógio num lugar longe da sua cama para que você possa levantar e ter que levantar para poder? Quer dizer, senão você desliga e dorme de novo. Você fica colocando desculpas, você fica adiando.
para você dormir ou fazer qualquer outra coisa. Quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, se eu quero comprar um carro e estou juntando dinheiro porque eu quero muito um carro, toda vez que eu vou no shopping e compro uma roupa, compro uma bolsa ou qualquer outra coisa, eu estou adiando o meu sonho de comprar o carro. Tá. Então, o fato de você procrastinar faz com que você adie os seus sonhos. Engraçado que justamente no mundo do trabalho o tempo é dinheiro, né? A gente fala, tempo é dinheiro, mas as pessoas não sabem exatamente o que quer dizer isso, né? Qual que é a sua opinião, por exemplo, na gestão deste tempo, né? Nesse universo tão grande que muitas vezes a gente acaba também deixando o trabalho para o dia seguinte, né? Deixa que amanhã eu faço isso. É Você verdade. desiste, né? Rápido. O que eu recomendo para todo mundo é que não tem como a gente organizar as 24 horas do nosso dia. Emergências acontecem, tem dia que a gente não está bem, mas se a gente controlar o que é prioridade, o que precisa ser feito no dia a dia, fica muito mais fácil. Também olhar a qualidade com que a gente está gastando o nosso tempo. Se eu estou no trabalho, aquele momento é um momento para eu realizar um projeto, entregar um projeto para o meu superior. Então, como que eu estou utilizando isso daí? É lógico que se você está naquele dia em que você está bem alimentado, bem motivado, que você dormiu bem, você vai demorar uma quantidade de tempo para fazer. Agora, se você não está em equilíbrio com as outras coisas da sua vida, obviamente você vai demorar um pouco mais de tempo para concluir essa tarefa. Então, cuidar de si, cuidar das outras coisas também é uma forma de alcançar o equilíbrio e gerenciar melhor o tempo. Quer dizer, a gente tem que saber exatamente posicionar também essas ações que nós vamos ter durante o dia. Você falou, por exemplo, de eu colocar algo no início do dia, mas tem aquelas pessoas que até sofrem de ansiedade, né? Eu tenho que fazer uma reunião à noite, ou eu tenho que fazer o programa à noite. É verdade. Eu tenho que ir lá para a emissora e já chega aqui e aqui fica vivendo aquele negócio o dia todo. Olha, eu vou ter que entrevistar a Vivian, como que eu vou fazer? Até chegar a sua entrevista fica difícil. Exatamente. Como que eu faço para administrar toda essa ansiedade? Existe alguma dica para que a gente possa se manter tranquilo e não se preocupar daquela ação? Com certeza. A ansiedade, assim, ela não pode ser 100% controlada. Se a gente tem, a gente acaba sentindo. A gente fica nervoso porque está vindo aqui, está sendo entrevistado e tal. Mas e se você experimentar fazer as coisas que você está fazendo sem pensar nas outras? Por estarmos hoje em dia com tecnologia, WhatsApp, Facebook, computador, trabalho, família, a gente fica com a cabeça em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, o fato da gente anotar e saber o que a gente tem que fazer naquele dia faz com que a gente consiga se desligar um pouco e concentrar nossa atenção no agora, na ação que a gente está fazendo exatamente nesse momento. Tá. Sabe quando a gente está aqui parando e pensando e está, mas amanhã eu tenho que fazer compra e está divagando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se o nosso cérebro não confia em nada para poder descarregar essas preocupações, essas emoções, seja numa agenda, seja de que a gente está preparado ou não, ele fica o dia inteiro repassando essas informações para a gente. Quer dizer, então, na verdade, a agenda, ela ajuda demais. Muito, muito. Ela faz com que você coloque para fora toda essa necessidade que o cérebro tem de dizer, olha, você precisa fazer tal coisa. Exatamente. E a agenda, que eu falo assim, eu uso agenda de papel ainda. Eu tenho clientes que usam agenda de papel, que usam agenda no celular, que usam post-it na frente do computador. É aquilo que funciona melhor para você. Mas que você saiba pelo que você está trabalhando, pelo que você está fazendo aquilo, por que você está fazendo aquilo, para que você não deixe as coisas escaparem dos seus dedos. Você sabe que você estava falando a respeito disso, eu fiquei pensando na situação familiar. Tem muita gente que fala assim, olha, a gestão do tempo lá na minha casa, Fábio, é um negócio complicado. Eu não tenho tempo para namorar minha esposa não é? É verdade. E deixa, às vezes vai fazer qualquer outra coisa, e a esposa também, viu, mulheres? Ó, beijo para vocês, amo vocês. Tem muita mulher assistindo o programa. Não, mas, falando sério, às vezes a mulher, ela deixa para depois, por exemplo, de se arrumar, né? De arrumar o cabelo, fazer a unha, ter tempo para você ir para uma academia. Ou muitas vezes, o homem também fala assim, depois eu dou um carinho na minha mulher e tudo mais, e deixa aquilo de lado. Como é que a gente trabalha com essa gestão de tempo que você está falando para mim na nossa família? Tem alguma diferença? Eu acho que não,
pelo seguinte, se você coloca isso como objetivo, se você coloca isso como uma prioridade na sua vida... Como uma meta, vamos dizer assim? Como uma meta. Eu tenho uma cliente que coloca na meta, eu quero passar 1 hora por dia com os meus filhos e não vai ser assistindo desenho animado. É a meta dela. É porque isso é importante para ela e é o que ela quer fazer. Então, ela estabeleceu que, sei lá, das 8 às 9 da noite, ela vai passar só com os filhos dela. Por isso que eu acho importante anotar o que a gente quer. Anotar as nossas metas e o que é importante para a gente. Mesmo isso, mesmo as ações familiares. Porque daí você coloca no seu dia, você vai colocar, eu fiquei 1 hora por dia assistindo televisão com meu marido ou com a minha esposa. Mas se isso faz parte do meu objetivo de estar com ele, de ter 1 hora só para ele, por que não? Por que é um tempo perdido? Não é um tempo perdido, pelo contrário, é um tempo que eu utilizei para ficar com ele, para me dedicar a ele. Então, acho que dá sim, se a gente priorizar e saber exatamente que tempo que a gente quer utilizar. Se não, se essa minha cliente olhasse para mim e falasse assim, eu quero passar um tempo com a minha família. Se você for para a praia no final do ano, é o suficiente? Não, eu quero passar um tempo com a minha família o ano inteiro. Então, vamos priorizar e colocar na sua agenda do ano inteiro. E não deixar para o final do ano. Você sabe que tem um amigo meu que ele trabalha numa revista de grande circulação nacional e é a revista Carta Capital. E é o Adriano. Aliás, beijo para você, Adriano. Ó, também não dá para a gente se encontrar, os nossos horários também estão muito difíceis. Mas ele colocou uma coisa que eu quero deixar de exemplo aqui para os telespectadores e para nós. Ele disse o seguinte, eu preciso ter uma refeição com a minha família. Então ele estipulou qual que é o horário que todos da casa estão aqui. É à noite? Então toda a janta, por exemplo, tem que ser em família, sem celular, sem nada. Nós vamos sentar à mesa e vamos ter uma vivência em família. Isso é importante? Muito importante. Eu vi uma entrevista do Barack Obama que ele também falou que fazia isso. Que os jantares eram às 5h30, que não importasse o que estivesse acontecendo, nada, né? Às 5h30 ele subia, porque ele morava no segundo andar da Casa Branca, ele subia, jantava com a esposa e com as filhas, perguntava como foi o dia delas, como foi a escola, ele falava, se vocês precisarem de mim de madrugada, eu trabalho. Mas às 5h30 eu estou jantando com elas. Quer dizer, é uma regra imutável. E que você mesmo que tem que estabelecer, ninguém pode fazer isso por você. Pois é. Porque é isso que eu fico pensando, né? Às vezes nós estamos falando aqui de organização de tempo e o telespectador, a telespectadora que estão nos assistindo agora fala assim, Fábio, é fácil vocês falarem aí na televisão. Quero ver vocês estarem aqui em casa para ver a bagunça que é, ou quero ver, sei lá, no meu trabalho, para você ver que eu estou me concentrando para fazer alguma coisa, vem meu chefe e pede uma coisa, vem o vizinho pede outra, e aí vai e você se desfoca e esquece daquela função que você tinha que fazer. Por isso que eu falo que não é um pouco complicado organizar 100% das horas de trabalho. Se você trabalha 8 horas por dia, você sabe que as 8 horas para serem organizadas é muito complicado. Pode acontecer alguma coisa, uma emergência vinda do chefe, uma emergência vinda do colega de trabalho, mas você tem que saber o que dentro daquele dia precisa ser feito. Entendi. E nisso eu vou gastar 2 horas. Então, as suas 2 horas, se você concluir aquelas tarefas, você estará satisfeito? Então, é nisso que você vai se focar. Algumas pessoas deixaram perguntas aqui no nosso site da Rede Vida e eu vou fazê-las agora, ok? O Antônio Henrique, de São Paulo, diz assim, olá, Fábio, boa noite, equipe do Tribuna Independente, parabéns pelo programa, sempre excelente. Qual é o primeiro passo, Vivian, para uma pessoa administrar o seu tempo de maneira eficaz? Anotar. Eu sei que a gente não tem um costume, eu sei que é difícil, eu sei que o dia é corrido, mas se você anotar tudo que você fez num dia, anotar o que você precisa fazer, ou pegar um dia típico e anotar tudo que você fez, você vai ver que tem muitas coisas que você poderia ter contornado, que você não precisava fazer. Aquilo que eu falei, por exemplo, sobre tecnologia. Hoje em dia, quanto tempo a gente passa na internet por dia? Pois é, ou com o celular na mão, Isso, né? Com o celular na mão. E assim, às vezes se eu estou cuidando da minha casa ou cozinhando, fazendo jantar com o celular na mão e respondendo mensagens. É lógico que eu vou demorar muito mais tempo para cozinhar do que se eu estivesse só fazendo jantar. Então, assim, anotar. Quando você anotar as suas atividades que você fez, você analisar se as atividades que você concluiu naquele dia estão te levando para onde você quer ou não. Se elas são, naquele momento, uma total perda de tempo. Entendi. E aí você começar a fazer substituição. Vamos lá, Mariana Santos, de Presidente Prudente, também escreveu para a gente e pergunta o seguinte, qual é o impacto de um bom planejamento das tarefas nos resultados do dia a dia?
é enorme. É uma diferença é uma diferença enorme. Ele enorme. que vai determinar a sua taxa de sucesso. Se você está estudando para um vestibular, se você procrastinar o seu estudo, isso vai determinar se você vai passar ou não. Tá. Se você está num trabalho e você fica procrastinando as atividades que são importantes para os resultados da sua empresa ou da empresa que você trabalha, isso vai ser determinante para você continuar na empresa ou não, para você continuar trabalhando na empresa ou não. Então, assim, cada fase da vida tem uma consequência diferente, mas com certeza ela acontece. Olha, a Eliana Araújo de Diadema, São Paulo, pergunta o seguinte: como o profissional pode gerenciar melhor o seu tempo nesse momento em que as empresas estão enxutas, né, com menos funcionários e exigindo cada vez mais dos seus empregados? Eu tenho visto muito isso, os funcionários têm cada vez mais atribuições dentro da empresa num mesmo cargo que antes existiam mais pessoas. O funcionário precisa saber pelo que ele vai ser cobrado. Qual atividade que vai determinar o resultado da empresa dele, do trabalho dele. Se eu sou um vendedor, eu visitar cliente, eu atender cliente, vai realmente determinar o meu sucesso naquela empresa. Agora, tem outras atividades que não são tão importantes e que às vezes a gente gasta muito tempo fazendo, mas elas não vão afetar diretamente o resultado do nosso trabalho. Então, é importante saber filtrar quais são as atividades mais importantes, priorizar. Qual que é a atividade mais importante que eu preciso fazer e focar seu tempo nela. Ou seja, então, vamos supor que eu tenha 10 atividades, eu vou elencar quais são aquelas que eu posso demandar um tempo maior, que eu vou fazer com que o meu foco fique nelas de uma maneira maior e as demais eu até posso fazer, mas num tempo... Que você pode delegar, as demais que é possível você resolver depois. Tá. Aquele dia que você está muito cheio de coisa, você tem que passar aí numa lavanderia, tem que passar numa costureira, você pode pedir para alguém fazer isso por você, porque naquele momento você está muito sem tempo e essa atividade vai comprometer as outras que você tem, que são muito importantes. Tá, entendi. Então, saber organizar, olhar aquela atividade e saber o grau de importância que ela tem na sua vida, no seu trabalho. Beleza. Olha só, tem mais uma pergunta muito interessante aqui. É da Helena Sene de Osasco, aqui em São Paulo. Ela pergunta o seguinte: como que um vendedor pode administrar bem o seu tempo, se ele não pode ter certeza de quanto tempo vai passar na frente do cliente? É verdade. É aquilo que eu falei, ele não vai conseguir gerenciar todas as horas de trabalho dele. Ele precisa separar, por exemplo, o que é um compromisso e o que é uma tarefa. Tá. Um compromisso ele tem hora para ser realizado, eles, no caso, não sabem quanto tempo vai demorar, mas eles sabem mais ou menos quanto pode acontecer. Então, vamos deixar essas horas disponíveis e deixar as tarefas que eu tenho para fazer para depois. E saber conduzir uma reunião, saber acabar uma reunião, o vendedor sabe melhor que todo mundo fazer isso. Mas não esperar que ela acabe, porque uma reunião com o cliente é muito importante. É ela que vai determinar se ele vai ter salário, vai ter comissão. Quanto mais tempo ele passar com os clientes, maior é a probabilidade do cliente fechar com ele. Então, aquele momento é focar naquele momento e saber que as outras coisas podem ser resolvidas depois. Porque se ele tiver com uma agenda vazia, resolvendo todas as tarefas dele, mas não tiver o tempo com o cliente, é porque ele não está vendendo bem ou ele não está recebendo bem. Então, aquela é a atividade mais importante do trabalho dele. É nela que ele tem que colocar o tempo. Muito bem. Maluce Pereira de Palmas, no Tocantins, pergunta veio de longe, hein? Ela pergunta o seguinte: como fazer o trabalho em equipe render mais? Olha que pergunta legal, considerando que cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu acho legal saber quais são as forças de cada um, no que cada um da equipe é bom e direcionar as atividades, as tarefas para realmente as pessoas certas. Além disso, se tem uma equipe, provavelmente tem um líder. Ele precisa acompanhar essas tarefas. Não dá para a gente chegar para a equipe e falar assim: olha, tem um projeto e vou dar 2 anos para vocês fazerem, daqui a 2 anos a gente se vê. Não é assim. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau, bom ano para vocês. Se o projeto principalmente quando o projeto é grande, o líder tem que fazer o acompanhamento para ver se as etapas desse processo estão sendo concluídas. Um líder tem que fazer isso, uma mãe tem que fazer isso. Você já fez a tarefa da escola? Isso é um acompanhamento que uma mãe faz. Então, como que coordenar uma equipe nada mais é do que acompanhar e dar as ferramentas, saber que a pessoa tem a ferramenta para concluir aquilo e acompanhar esse trabalho deles. Entendi. O Peterson Souza, de Paraty, Rio de Janeiro, aliás, um grande abraço a vocês, temos uma audiência muito boa no Rio. Ele pergunta o seguinte, Vivian: é muito comum as pessoas
reclamarem que estão sem tempo. Agora, esse comportamento demonstra apenas excesso de atividades ou, de fato, quem fala que não tem tempo é porque tem falta de organização? Eu acho que um pouco dos dois. Hoje em dia, ninguém pode dizer que tem todo o tempo do mundo, é claro, muito difícil. Né? Ainda assim, com a tecnologia que a gente achou que a gente ia ganhar muito mais tempo para fazer as coisas, na verdade, o nosso tempo ficou mais escasso. Antigamente, você ia no aeroporto e tinha uma pessoa para fazer o check-in para você, para etiquetar sua mala, não sei o quê. Hoje em dia, você tem que fazer isso sozinho. Então, você tem que ser muito mais, saber exatamente o que você quer fazer para você conseguir organizar. Por exemplo, eu estava falando para você do aeroporto. A gente tem uma gama de atividades que a gente tem que fazer para concluir uma tarefa e colocar isso no papel e organizar e colocar isso no seu dia a dia. Perdi. Ó, quer que eu te fale uma coisa? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo hoje. Eu fui atender o telefone lá de casa e, de repente, uma pessoa fala, eu imaginei que fosse uma pessoa, tá, gente? Fala do outro lado assim, alô, é o fulano de tal que está falando? E não era meu nome, né? Vamos chutar um nome aqui. É o Rafael que está falando? Se sim, aí deu um tempo. Eu falei, não é. Aí a gravação fala assim, se sim... diga que sim, se não, eu falei, peraí, eles puseram uma secretária, aconteceu com você, Simone? Que loucura, Acontece. Quer dizer, a pessoa agora não contrata nem o telemarketing, quer dizer, verdade. ele manda um aparelho ligar pra gente, quer dizer, é horrível isso, não é? É muito difícil, então assim, você tem a gravação, você vai ligar num banco, você vai ligar em algum lugar, na operadora de telefone, você tem que conversar com a máquina para depois você chegar no atendente, muito louco explicar isso. toda a sua situação de novo, e isso imagina no dia a dia, um monte de coisa para fazer, fica complicado. Vivian, olha, obrigado, viu? Imagina, foi um eu que papo agradeço. muito gostoso. Obrigada. E tomara que eu não procrastine mais no meu tempo e eu consiga fazer a reunião de pauta, esse é o desejo de consumo, né, Thiago? Em menos de 3 horas, né? Vamos focar. Cadê a foquinha? Não tá aí, né? Agora eles compraram, gente, uma foca para colocar assim, vamos colocar na mesa. Foca. Quer uma Foca dica? que tá certo. Quer uma dica? Quero, claro. Faz de pé. Fazer a reunião de pé? Você termina rapidinho. Você sabe que o Neto, aqui, o diretor da Rede Vida, o Neto, ele diz uma coisa que a mãe, a dona Luísa, que ensinou eles, né? De você fazer, quando vai fazer um discurso, dá licença, eu vou levantar, ó. O discurso tem que ser feito assim, ó. Porque daí numa perna só. Por quê? Porque aí você cansa, você fala, bom, acabou o discurso. É verdade. Vivian, obrigado. Eu que agradeço, Olha, Fábio. nós vamos cantar, né? É que nós verdade, estamos a gente idênticos veio da hoje, mesma né? cor, É a combinando. mesma cor. Obrigado pelo seu carinho, viu? Eu que agradeço. E, ó,